Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista. Neste programa, conversamos sobre política, economia, saúde, educação, meio ambiente, ciência, tecnologia e muito mais. Para conversar com a gente nesta semana, o nosso convidado é o ex-prefeito Antônio Almas, que esteve à frente da administração municipal de 6 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2020. Almas foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por Bruno Siqueira. Ele assumiu a prefeitura com a renúncia de Bruno, foi o 23º prefeito de Juiz de Fora e em seu governo teve que enfrentar como um dos maiores desafios a pandemia da Covid-19. Muito obrigada, viu, Almas, por sua participação aqui. E para conversar com Almas, nós temos como convidada também a jornalista Lucimar Brasil. É um prazer tê-los aqui. E nós, Almas, já vamos começar pensando, né, como é que foi esse momento, né? Eu falei que foi o momento mais difícil, a pandemia, o maior desafio. Foi mesmo o maior desafio? E como é que você avalia aquele momento, né? Eu lembro que numa entrevista coletiva, lá no dia 16 de março de 2020, o senhor anunciava medidas para conter os avanços da Covid-19 aqui em Juiz de Fora. E suspendeu aulas, né, na rede municipal a partir de 17 de março de 2020, né? E recomendou que todas as instituições de ensino também seguissem essa orientação. Aí também recomendou que aqueles eventos que tivessem mais de 100 pessoas que também fossem suspensos. É um momento muito difícil, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, como é que foi tomar todas essas decisões como prefeito ali, lá, né, naquele momento tão difícil para o mundo inteiro, né? Sim, eu acho que isso, para mim, foi mesmo o grande desafio. Foi um momento muito difícil pessoalmente, porque tinha toda uma relação com a minha vida profissional, e a população vendo o que estava acontecendo no mundo afora, e a gente via acontecer num país da Europa como a Itália, uma grande tragédia, e chegava essa tragédia para nós. Então, e a população começou a ver também na figura do prefeito, que é médico, uma possibilidade de um enfrentamento melhor do que se não fosse. Então, toda hora alguém fazia essa referência, ainda bem que durante o período todo, ainda bem que ele é médico e tal. Mas isso estava estabelecido aí já um confronto normal, que era entre a questão sanitária, médica, de você determinar esse fato das pessoas se isolarem, e, por outro lado, a economia tem que andar. Isso já virava um grande conflito. Mas a gente, com o que foi aprendendo ao longo do tempo, a gente foi tomando as decisões acompanhado por várias pessoas. E aqui, mais uma vez, eu faço o meu agradecimento não só à equipe da prefeitura, mas também da sociedade como um todo, porque vários setores, a Universidade Federal de Juiz de Fora é um grande exemplo disso, participou diretamente com a gente, como todos os órgãos de várias entidades, da segurança, todo mundo participando conosco. Então, o enfrentamento foi um trabalho muito coletivo, mas foi um grande desafio. Eu posso dizer para você uma coisa, sem demagogia nessas coisas, que eu acho que é só um fato para contemplar a angústia, porque muitas das vezes eu fui para um quarto isolado na minha casa para chorar sozinho, com medo daquilo, principalmente nos primeiros meses, com medo daquilo que poderia acontecer, da gente não ter respirador para as pessoas, da gente ver as pessoas sendo enterradas em valas. Então, tudo isso era um sofrimento que, graças a Deus, esse sofrimento eu não vivi, porque a gente conseguiu garantir assistência para a população de Juiz de Fora, garantimos com isso, então, um resultado bastante favorável dentro das limitações que foram próprias naquele momento, até por uma dificuldade num comando mais geral dentro do país, onde as coisas pudessem ter sido de menor enfrentamento. Então, foi sim um grande desafio, mas um grande aprendizado também. Lembrando que lá atrás, há 100 anos atrás, tinha sido a pandemia da gripe espanhola,
E foi um médico também, que era prefeito de Juiz de Fora, né? Então, parece que o Alto escolheu dois médicos para dois grandes enfrentamentos sanitários. Porque você também teve que enfrentar a ciência, também foi questionada, né, Almas? Sim, e esse era o grande desafio, porque a gente que vive da ciência, na prática médica, o tempo todo, e aí vê as pessoas levantando algumas questões que completamente fora da realidade. Negar a vacinação é fora da realidade, porque, olha, nós que somos mais velhos, como eu, nós ainda temos muitas pessoas que conhecemos, que são da nossa idade, que tiveram paralisia infantil. E de um tempo para cá, é raro você ouvir pelo efeito da vacina. Aí quando todo esse processo, e olha, foi um ganho tão grande da ciência, porque em tão pouco tempo a gente viu o desenvolvimento de uma vacina e que está comprovado, pelo que aconteceu ao longo do tempo, a sua eficácia, olha só, isso tudo sendo questionado. E aí, o aproveitamento também de muitas questões que foram feitas durante esse período, principalmente no período inicial, que era um momento também, do ponto de vista econômico, muito complicado, porque aquela famosa lei da oferta e da procura, na medida que você tinha muita procura pelos insumos, né? E não tinha mais tanta oferta, seus preços dispararam e muita gente abusou disso para fazer comentários e apontar coisas que não aconteceram, tanto é que a gente caminha aí para a aprovação da última prestação de contas nossas pelo Tribunal de Contas do Estado. Uhum. E você tocou em dois pontos aí importantes, também eu destacaria, que essa questão da rapidez com que o mundo chegou à solução com a vacina, num encontro assim, mundial realmente de pesquisadores, de muito trabalho, não só para produzir a vacina, como para distribuir e vacinar a população mundial. Isso prova, né, se a gente olhando para o copo meio cheio, né, que quando a gente está junto e se une, é possível enfrentar coisas tão fora da nossa lógica como foi a pandemia. E você citou também o caso de Juiz de Fora, nesse enfrentamento. De fato, né, Almas, as instituições unidas são muito mais fortes, a gente pode dar uma resposta melhor para a sociedade, não é verdade? Sim, eu acho que esse fato, primeiro de cada um de nós reconhecer a sua responsabilidade, o seu papel e saber dividir com os outros, não só as responsabilidades, mas também depois, quando se consegue você realizar as diversas obras, e no caso, a gente ter passado pelo aquele período da forma que passamos, foi a melhor forma? Não, a melhor forma era não ter morrido ninguém, mas nós salvamos muitas vidas ali, nós todos que nos enganjamos, inclusive a imprensa, que foi escudeira nossa na defesa das posições da prefeitura, daquilo que estávamos fazendo. Então, tudo isso foi o ganho dessa relação. E, por outro lado, apesar de divergências, a grande maioria das pessoas aqui em Juiz de Fora que estavam em cargos de direção de alguma entidade são pessoas que a gente tinha um trato de amizade, de respeito grande, independente das nossas diferenças ideológicas. E isso é que o Brasil precisa aprender. Nós não somos inimigos porque pensamos diferentes. Nós só pensamos diferentes. Não precisamos ser inimigos. Muito pelo contrário, nós precisamos buscar uma unidade para a construção de um país, de uma cidade que responda ao anseio de cada cidadão. Então, o que eu vejo, e isso foi a grande experiência que eu vivi na prefeitura, que não só eu, mas a equipe se abria muito a ouvir. E a gente cobrava isso, precisamos ouvir, precisamos saber o que podemos construir juntos. Por isso, eu acho que em duas situações a gente pode demonstrar que a questão da unidade, do convívio harmônico, do convívio democrático, do convívio no qual a gente saiba respeitar o outro, a gente conseguiu ganhar. Almas, a gente sabe, né? Você já falou que é o maior desafio, mas você lembra de algum momento, algum dos dias você falou que ia, né? Ficava em casa, ia no quarto,
para chorar e até, às vezes, até para preservar a família, porque estava circulando em muitos lugares. Você lembra de algum momento que você fala, meu Deus, isso não, isso, que é isso que está acontecendo? Algum dia ou algum caso de morte, alguma coisa que tenha te tocado mais, que tenha, assim, que a coisa do político deixou e que veio a coisa do humano, e, meu Deus, eu tenho mais de 500 mil vidas por minha conta, por minhas decisões, eu fecho, eu abro, o que eu faço? Porque estava nas suas mãos, né? Sim. Eu acho que acabam sendo duas situações familiares. E eu acho que isso é bom dividir, porque as pessoas, quando olham para o político ou olham para o médico, acham que a vida dele é aquela vida de glamour, que tem tudo. E a minha história é uma história de pessoa da Zona Norte, pessoa simples. Então, no Dia das Mães, porque a minha casa, a gente brinca que a gente tem uma comunicação especial, eu com meu irmão. Então tem um buraquinho no muro, né, que a gente fala. Então naquela época isso dava para fazer, cada um do lado. E eu, ao falar com ele, virou para mim da dificuldade que ele estava enfrentando, porque desde o dia que fechou até o Dia das Mães, ele tem um bar, tinha um tostão entrado novo no bolso dele. Isso me chamou a atenção da preocupação também com o econômico, e sempre me preocupei com isso. Mas o mais triste, aí eu falei, não, eu não mereço isso. Porque a minha história pessoal também foi no balcão. Meu pai foi dono de botequim, foi com o sofrimento do meu pai de trabalhar num balcão, é que eu consegui, ele me deu as condições favoráveis para eu poder estudar, para poder fazer faculdade, para virar médico. E todo esse processo também me levou à política. Então, quando uma frase mais ou menos desse tipo foi colocada no jornal, dizendo que eu tinha esquecido dessa história, que meu pai e minha mãe muitas das vezes esfregaram a barriga no balcão e eu tinha esquecido disso e estava prejudicando principalmente os pequenos. Aí eu falei, não vale a pena. Não vale, porque até hoje a emoção me toma conta quando eu falo disso. Porque eu fico extremamente chateado, porque essa não é a minha história. Eu não fiz da minha vida isso, de buscar prejudicar as pessoas para galgar coisas. Muito pelo contrário. Você é humano antes de ser político. Eu tenho certeza disso. Então, isso me magoou bastante e foi, entre outras coisas aqui e outra ali. Às vezes as pessoas acham que aquela história da ameaça, que alguém falou que poderia ir à minha casa e atirar na minha casa e tal, aquilo assustou, mas não magoou, não teve a intensidade de pensar em não disputar uma reeleição como essa de desconhecer o meu passado, de desconhecer quem eu sou, isso jamais. E essa, quer dizer, também com tantas dificuldades que você enfrentou no início do seu mandato, a greve dos caminhoneiros, né? A gente sabe que a situação financeira da prefeitura nunca foi maravilhosa, então ainda tem esse componente. Eu lembro que quando você assumiu, você inclusive disse que não imaginava que a situação fosse tão difícil quanto aquela que você estava vendo ali, né? E aí eu te pergunto, bom, é lógico, né, Marisa, que a gente até pensa assim, mas não dava para ser candidata à eleição, não, com toda essa experiência complicada. Isso pesou para você, a questão do exercício da medicina, como você estava já, agora que você está como professor, né? Isso também pesou um pouco, porque eu fico imaginando, né, a gente também abrir mão, às vezes, de uma vocação, de uma profissão como tão exigente quanto a medicina, e você não dá para conciliar sempre a política com a medicina, né? Sempre não, mas é importante, assim, eu acho, pessoalmente, e até às vezes eu sou muito repetitivo, mas eu acho que repetir também dar um pouco da transparência que a gente precisa ter. Eu vejo que a política também como vocação. E eu penso muito nessa possibilidade como vocação, muito baseado numa fala do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, né? Que já foi canonizado pela Igreja Católica. Então, Paulo VI disse que a forma mais elevada de caridade cristã é através da política. Que a política é a forma mais elevada de caridade cristã. Eu
desde que me formei, sempre me dediquei muito e sempre busquei atender as pessoas mais pobres, mais simples, da forma como eu atenderia qualquer um que estivesse me pagando a consulta. Então, sempre busquei fazer dessa forma. Mas ali eu fazia para poucas pessoas, por mais que eu fizesse, eram poucas pessoas. Quando você tem um cargo, como o cargo de prefeito de uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, com mais de 500 mil habitantes, e que você tem sob a sua responsabilidade assinar e determinar aquilo que deve ser feito, e você pode fazer isso de uma forma correta, buscando acertar, vai errar muitas vezes, errei muito, mas buscando acertar e ver, quando você vai numa creche, as crianças sorrindo, as crianças felizes numa creche municipal, você vai numa escola, os alunos tendo acesso à educação, com todas as deficiências que a gente pode apontar para a área da saúde, que eu tenho 41 anos vivendo na área da saúde, né, como profissional, mais o tempo de acadêmico. Então, a gente sabe das deficiências e não é com vara de condão que a gente vai lá e resolve e torna tudo bem. O ex-governador Anastasia tinha uma frase muito interessante sobre isso. Anastasia dizia que a saúde é de demanda crescente e de recursos muito pequenos. E é isso que é a saúde, porque a cada momento você tem um remédio novo que custa muito caro e que vai atender poucas pessoas, aí você pensa, poxa, com esse remédio aqui, com o valor daqui, eu poderia tratar não sei quantos diabéticos, não sei quantos hipertensos. E é isso que a política te permite tomar essas decisões no interesse público, no interesse da maioria, no interesse daqueles, e a maioria, nesse caso, é sofrida, porque é o povo, é a população, a maioria aqui significa exatamente o povo que sofre. Então, eu acho que não descasa a política e a medicina. Agora, só que em alguns momentos o sofrimento se torna assim, será que é justo eu ficar vivendo esse sofrimento? Será? Eu já dei minha contribuição, eu acho que agora... Mas foi, e a greve dos caminhoneiros, como você disse, a greve dos caminhoneiros foi a primeira grande experiência de partilhar as decisões e também depois partilhar o que nós conseguimos. A cidade não viveu conflitos como outras cidades, porque nós chamamos também, criamos um comitê de crise, onde as forças de segurança estavam juntas, nós conseguimos fazer comboios com caminhões para buscar gasolina em Belo Horizonte, no Rio, tudo isso com o apoio do general à época aqui, do comandante da Polícia Militar, que naquela época, inclusive, era um amigo da Zona Norte, o Nocelli, Coronel Nocelli. Então, isso tudo nos aproximava e nos fez também conquistar aquele momento, passar mais aquele momento. E eu acho que foi uma pequena experiência para depois o que eu teria no final. Né? Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta falando de mais política. Até já!
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje conversando com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, com a gente aqui nos estúdios, a jornalista Lucimar Brasil. E é a Lucimar que começa esse bloco. Vamos lá, né, Marisa? Almas, pois é, de uma curiosidade, que você tinha esse sonho de ser prefeito de Juiz de Fora? Eu acho que todos nós que militamos na política tem essa coisinha dessa mosquinha azul de querer ser prefeito da cidade. E eu tive a grande honra de ser prefeito da cidade onde eu nasci. E eu sempre acho que, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, né, todas essas dificuldades inerentes ao mandato e acrescidas de um momento histórico da pandemia, mas essa honra é muito grande, porque você, quando introduziu, Marisa, a questão do programa, você disse que eu fui o 23º prefeito da redemocratização para agora. Né? Olha só, 23 pessoas só tiveram essa honra, agora a Margarida também tendo essa honra de ser prefeito de Juiz de Fora. Então, eu acho que isso sempre está embutido, tá certo? E a gente vê tantas pessoas, eu recordo aqui de lideranças empresariais como o Dr. Juraci Neves, que enfrentou uma eleição e todo mundo perguntava por que o Juraci vai ser... Eu acho que é isso. Por que uma figura tão forte politicamente, que depois foi para o Tribunal de Contas do Estado, como o Sebastião, que foi meu professor, também se encantou pela política e quis ser prefeito de Juiz de Fora? Olha, e são lideranças, pessoas, e outros que foram, como o Tarcísio, o Tarcísio, o Custódio, o Bruno, que foram prefeitos de Juiz de Fora. E eu cheguei a essa oportunidade, tenho para mim que isso é uma coisa para levar sempre na vida, né? Não me causa nenhum conflito. Foi um momento, foi difícil? Foi difícil para minha família, muito difícil. Foi difícil para os meus amigos? Foi, porque todo mundo virava para mim, eu não aguento mais, esse negócio, as pessoas não te conhecem falando coisas. Eu falei, gente, faz parte do jogo, vamos que vamos. Né? Então, eu acho que tinha esse sonho sim, mesmo sabendo das dificuldades. Agora, eu acho que eu ganhei, nesse aspecto de realizar o sonho, eu ganhei na loteria, porque dificilmente eu teria chegado se não houvesse toda uma discussão política em torno do Bruno, que o levou a sair como candidato, né? Sair para ser candidato inicialmente ao Senado e depois acabou sendo candidato a deputado. E assim, você tocou na questão do Bruno, você também entrou, era um vice, mas com a sua marca também, né, Almas? Você entrou com a sua equipe, né, de uma forma diferente do que o Bruno tinha feito até então, né? Então, a gente teve algumas questões assim, olha, gente, eu acho que isso muita coisa a gente tem dever de lealdade com todo o processo. No processo inicial, eu não estava nesse jogo, né? Eu estava lá quieto, tal, mas acabou que gerou, numa discussão interna do PSDB, que também não foi nada sem trauma, foi traumática também, aí eu acabei sendo indicado a vice. No dia que eu fui indicado a vice, a primeira reunião que eu fui participar já era o lançamento do plano de governo que a chapa estaria apresentando. Então, esse processo dessa discussão do plano de governo, eu não participei de maneira intensa, como também não participei do processo de articulação maior do governo, que isso foi feito pelo PSDB através do deputado Marcos Pestana, na época, e do vereador Rodrigo Matos, que era, inclusive, já presidente da Câmara. Né? Nós estamos falando dos dois partidos, né? PMDB, que era o partido da época do Bruno, e PSDB. Você continua no PSDB? PSDB. E aí, esse processo se deu, mas a gente foi tentando dar uma cara, eu busquei dar uma cara diferente também à questão do vice. Eu fazia questão de procurar pelas pessoas, saber informação. Tinha momentos de reuniões que eu participava também, de comitês, e acaba isso
foi me aproximando do grupo. E aí, nessa discussão da transição, algumas questões, alguns pontos foram colocados. Eu aceitei participar da forma como estava colocada, então tudo ficou, não tem nada assim que a gente possa dizer, você não sabia de nada, eu sabia de de dificuldades financeiras, essas coisas todas. Alguns pontos aqui, ao longo do tempo, a gente começa a entender que não era bem daquela forma como as coisas se colocavam, mas isso faz parte do processo, né? E aí, nós até ainda há pouco falávamos de dificuldades financeiras, eu não cheguei até tocar nisso, eu acho que é bom repetir isso agora, que as pessoas precisam trazer à memória que naquele momento nós estávamos tendo uma grande dificuldade com o governo do Estado. O governo do Estado não estava repassando os recursos constitucionais para os municípios. E tinha uma dívida muito grande. E para fazer justiça aqui eu preciso dizer, né, porque historicamente, temporalmente, às vezes as pessoas podem se confundir, então ainda era o governo do ex-governador Pimentel, então, e aí depois eu participei de um ano com o governador Zema, que também algumas dificuldades ainda acontecendo, e nós estávamos muito sem recursos. E com dificuldades, com risco de sequer pagar folha de pagamento. E tivemos dificuldades no final de 18, 19, agora até eu já me confundo com o tempo, mas a gente teve de atrasar, os funcionários da prefeitura recebiam religiosamente no último dia do mês trabalhado, e a gente teve que levar isso para o 5º dia útil em alguns momentos para poder garantir o pagamento, mas chegamos no final do nosso governo, tudo em dia, com o mês de dezembro pago, com o 13º pago, tudo em dia, e essa eu acho que foi também uma grande vitória para a gente dentro daquele cenário que a gente estava recebendo. Então, como você estava caminhando bem, né, todo mundo imaginava que você seria candidato à reeleição. E em agosto de 2020, né, faltando aí poucos meses para o final, você chama para uma entrevista coletiva e a sua equipe toda no Teatro Pascoal Carlos Magno para dizer que não seria candidato. Eu estou até com a frase aqui, né? Na ocasião o senhor disse que estava tranquilo por virar a página da sua vida e que no dia 31 de dezembro de 2022, né, viraria essa página, mas estava honrando o seu compromisso até lá. Por que, então, essa decisão, diante de tanta dificuldade, Alves? O que aconteceu? Eu acho que as dificuldades foram mais pessoais e familiares do que políticas. Porque a política não se ganha e não se perde de véspera, né? O cenário não era tão favorável, mas na hora que a gente pudesse apresentar, contabilizar, e aí é saber entregar o que nós fizemos. Eu acho que o enfrentamento da pandemia, apesar de todas as dificuldades, mas na hora que você pudesse comparar cenários distintos, a gente tinha muito o que mostrar. Coisas do tipo, inclusive do tipo de que foi um grande problema no Brasil inteiro, a questão dos chamados hospitais de campanha, ou na grande maioria, e nós, desde o primeiro momento, contra tudo e contra todos, nós falamos, não vamos fazer hospital de campanha em Juiz de Fora, porque nós não precisamos disso. Nós precisamos ativar o que já tem pronto, garantir que a Santa Casa coloque mais leitos disponíveis, que os outros hospitais coloquem os seus leitos que estão disponíveis, disponibilizar mais leitos no Hospital Municipal, né, lá no HPS, e isso a gente buscou intensamente. Então a gente tinha muito para dizer, mas pessoalmente, a família, os amigos estavam muito machucados. E eu tenho, assim, dizem que amigos a gente conta uma mão, no máximo e duas, mas eu acho que dá para contar bem mais, assim. E as pessoas muito chateadas com esse processo, me chamando muito, eu falava, para com isso, não vai. E eu precisava respirar naquele momento, porque tinha sido muito sofrido, né? E eu virar a página era isso mesmo, terminar, e com a certeza, isso eu tenho certeza, eu
cumpri com o meu dever. Eu fiz o que precisava ser feito. Busquei reformar na prefeitura a questão, principalmente, vocês se lembram de que a gente reduziu cargos, sem medo do que ia acontecer. Ainda foi uma redução pequena na nossa visão naquele momento, mas foi o que foi possível para que a gente pudesse garantir que a máquina continuasse funcionando bem. Nós fomos tomando medidas, buscamos trabalhar direto para recuperar a Empave. Atuamos com muitas dificuldades, com as pessoas dizendo que politicamente não devia ser feito. E buscamos, enfrentamos a situação de corpo aberto, discutindo com o funcionalismo municipal e buscamos, como tentamos também resolver problemas na educação. Ficou muita coisa para trás, não deu por causa da situação, inclusive agravada por que foram basicamente 10 meses também do último ano que a gente não teve a oportunidade de fazer muita coisa. E outra questão é que o dinheiro estava muito curto ainda. Vocês se lembram também que nós trabalhamos muito tempo para conseguir o empréstimo de 100 milhões na Caixa Econômica Federal. Era um ir e voltar de documentação e que atrasou muito o processo. Quando o recurso chegou, que a gente poderia colocar o recurso para aí amenizar a questão da zeladoria, porque estava deixando muito a desejar mesmo, mas os recursos não davam, eu tinha que fazer algumas opções. Eu usei muito essa frase, entre tapar buraco e comprar remédio, eu compro o remédio e deixo o buraco lá. As pessoas se sentiam até ofendidas às vezes, porque é o meu carro que está passando. Tá. Mas, gente, eu tenho que pensar o que pode morrer porque não está tendo o remédio necessário para ele. Tá certo? Então, foram essas as discussões que permearam aí o último ano, porque a gente estava com o processo. E naquele último ano também, com as pessoas ficando muito em casa, a gente teve a oportunidade de tentar usar algum recurso para fazer outras coisas que eram importantes, eram mais urgentes naquele momento. Era garantir que a população de rua, sei disso, porque eu ouvi muitas críticas também nessa área. Que a gente podia ter feito mais. Podia, se a gente tivesse os recursos, se a gente tivesse condições de... Nós pensamos várias soluções. E, às vezes, as soluções acabaram esbarrando na própria sociedade de dar o retorno do ponto de vista de achar que aquilo era viável e colocar um empreendimento seu disponível. Então, tudo isso acontece no dia a dia lá na prefeitura. Então, as questões não foram políticas porque a gente teria que apresentar. As questões foram muito pessoais e familiares, principalmente, porque eu acho que a minha família também não merecia ficar escutando o que não queria, né? Que todo mundo hoje usa a rede social e acabava sendo ruim. Falar disso aí. Mas eu queria voltar no tempo aqui, 30 anos para ser mais precisa, quando você entrou aqui nessa casa pela primeira vez como vereador. E eu também estava começando no jornalismo nessa época, estava novatinha na Tribuna de Minas, mas eu queria que você falasse um pouquinho, vocês vieram, né, você particularmente, mas também Paulo Rogério, Flávio Schecker, que estavam assumiram junto com você. Vocês trouxeram um vigor, né? Vocês tinham por trás de vocês tinha essa esperança, né, dessa renovação na Câmara Municipal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua chegada aqui há 30 anos atrás. É um momento que a gente tem uma renovação de um pensar político mais voltado à esquerda, né? Porque até aquele momento era uma Câmara com um perfil um pouco mais, vou usar a palavra sem nenhum viés outro, um pouco mais conservador, e aí aparece um comunista do PCdoB, um do Partido Socialista Brasileiro, que seria eu, o comunista Paulo Rogério, o Flávio Schecker do PT. Entramos nós três. Ainda também chegava o Vanderlei, do PSDB, também com a visão da sociedade naquele momento muito próxima da gente, buscando construir essa alternativa de discutir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, que era
a utopia de todos nós trabalhar na construção disso. Então foram momentos desse crescimento da gente. E também para nós, acredito, como foi para mim, acredito que tenha sido para todos, de conviver com os diferentes, de aprender a conviver com os diferentes, com aqueles, porque o convívio no plenário, ele pode ser rude às vezes, a gente, era interessante. Eu tenho assim, o pessoal brinca comigo muito até hoje, os vereadores mais antigos, que o João Carlos Arantes, o João foi meu professor na faculdade. E nós dois aqui nos enfrentávamos no plenário de forma muito intensa, porque o João, um fiel escudeiro do ex-prefeito Tarcísio Delgado, e eu tinha sido líder do prefeito Custódio Matos, do ex-prefeito Custódio Matos. E no mandato seguinte, o enfrentamento ficou claro, né? A gente lá, o João e eu, né? A gente defendendo as posições que a gente acreditava. E era isso, as posições que a gente acreditava. Lá parecia que se a gente chegasse na sala dos vereadores, nós íamos brigar, né? Porque era inflamado. Mas o respeito prevalecia. Afinal de contas, eu tinha todo o carinho e respeito pelo João, que tinha sido meu professor e tenho até hoje, né? Então, essas coisas, e nós chegamos com esse gás todo, mas também tivemos que entender a experiência do Valdeci, a experiência do Geraldão, tá certo? Do João de Deus, que era eu considero o João um dos brilhantes vereadores que a Câmara teve, porque era um articulador nato, ele sabia tratar essa parte interna da Câmara, lidava muito bem com isso, e também na prefeitura, né? Você sabia articular bem o processo. Então, foi uma experiência muito interessante, já 31, né? Porque nós entramos em 93, exatamente, isso mesmo. Bem lembrado, Vanderlei, tá? Só para a gente encerrar esse bloco, eu queria que você fizesse um paralelo. Então, assim, bons momentos vividos lá há 30 anos, e agora, né, em 2020 também, quando você estava acabando aí da administração, você fez um comentário também na mídia local dizendo que os agentes políticos estavam sendo julgados numa vala comum, todos eles, independente do que fossem, né? Com desrespeito intenso. Você sente isso ainda, Almas? Acho que sim. Eu acho que essa é uma maturidade que a nossa democracia precisa adquirir. Aquilo que eu já disse anteriormente aqui, nós precisamos ver o outro com um pensar diferente do nosso. Pelas suas experiências pessoais, pelas suas experiências culturais, pelas suas experiências profissionais, ele pensa diferente de mim, mas ele não é meu inimigo. E quando eu faço dele meu inimigo, eu quero destruí-lo. Eu não contribuo com a destruição de pessoas que eu respeito. Eu só busco destruir quem eu não respeito. Isso é a lógica. Nós vamos continuar a falar disso no nosso próximo bloco e também conhecer um pouco mais do Almas, né? A família que ele já falou tanto aqui, a gente conhecer um pouco mais. Fiquem aí, a gente volta já já. Olá, eu sou a Cristiane Guerra e você tem um encontro marcado comigo aqui na tela da JF-TV. É o programa Cidade em Pauta. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 9 da noite, eu recebo aqui 3 convidados para a gente conversar sobre vários assuntos. Tudo que é importante para Juiz de Fora, você acompanha aqui no Cidade em Pauta, na tela da JF-TV. Eu espero você!
Estamos de volta com o JF Entrevista, conversando com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, com a gente aqui nos estúdios, a jornalista Lucimar Brasil, e a gente continua o papo, então, que a gente estava falando no bloco anterior, né, Almas? Essa coisa dos agentes políticos sofrerem muito, serem muito atacados, né? E a gente estava falando um pouco de rede social, de internet, né? Você acha que um dos motivos desse achincalhamento público, dessa coisa de colocar muito político dessa forma, né? Como se fosse o culpado de tudo, é das redes sociais ou não? A Lucimar, a gente estava conversando no intervalo, né, dizendo que não, que é um reflexo da sociedade, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que tudo que nós construímos, tudo é fruto daquilo que somos. Não é diferente. Tem aquela velha história de que a gente conhece a árvore pelos galhos, né? Você conhece o tronco pelos galhos. E é isso. A sociedade é esse tronco que a gente passa a conhecer nesses galhos daqueles que se escondem através de uma mídia que hoje não tem jeito, nós não vamos voltar atrás, nós só vamos adquirir mais avanços tecnológicos para permitir que a gente se fale mais rapidamente, que a gente expresse as nossas opiniões. O que não pode continuar acontecendo é essa coisa mesquinha, pequena, de agredir sem pôr a cara, ou até porque é a distância, né? E aquilo que se escreve aqui não tem como se responder logo imediatamente. E muitas das vezes as pessoas falam dentro de uma bolha, e naquela bolha a resposta, se acontecer, não vale nada, porque ninguém quer ouvir aquela resposta também, não quer ser racional. O que está acontecendo é exatamente isso. Então eu acho que a sociedade ela está violenta, nós estamos enfrentando um momento muito ruim, de uma agressividade que dá pavor a gente, e também pela velocidade da informação, a gente está tomando conhecimento maior ainda dessa sociedade violenta que sempre existiu, que o homem sempre foi violento. Né? Quando a gente olha para uma imagem de uma guerra da Idade Antiga, um filme que mostra, você vê a violência como um ser humano tratava o outro com armas. A nossa guerra hoje, ela não explode para a gente aquela violência que tinha lá, mas o homem não mudou nada, ele continua o mesmo ser violento que, para sobreviver, teve que caçar intensamente e matava, e para ter a sua posse de terra ele matou muito, continua matando pela posse de terra. Então, o que a gente tem aí é a expressão de uma sociedade que é violenta. E a gente precisa, a partir de nós mesmos, fazer essa reflexão, até quando eu também não contribuo para essa violência. É exatamente isso. Eu acho que é tão importante a gente chamar para a gente a responsabilidade de contribuir ou não com isso, né? Mas o ataque, como se a rede social fosse uma coisa fora, uma invenção que não fosse nossa. É uma invenção nossa. E saber usá-la também vai ser uma questão nossa, né? Saber usá-la melhor, né? E Almas, com relação a toda essa questão de pensar a violência, mas eu acredito que você seja uma pessoa otimista, que você acredite que nós podemos fazer diferente, né? Inclusive nessa questão da tecnologia, hoje eu acho que a grande preocupação também nossa é os que estão de fora, né? Porque o processo está sendo rápido demais e aí tem pessoas que hoje não sabem o Pix, né? Que parece que é comum, mas é comum, não é. O celular não, apesar de ter muita gente usando, tem gente que não sabe usar. Né? Então, esse abismo tecnológico é um problema grave e sério que nós precisamos enfrentar. Mas queria que você falasse um pouquinho dessa questão, desse seu otimismo, mesmo nesse cenário de violência, de crueldade que a gente assiste, né? Eu tenho certeza que você vê com outros olhinhos aí, não? Eu tenho certeza de que, até por uma questão muito, como eu disse, aí há pouco falava da questão do Papa Paulo VI, eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito no ser humano. E eu acho que esse convencimento que a gente precisa ter, é de que nós somos muito importantes. Nós somos uma criação muito importante. E nesse nível de criação, né, nós somos o elemento, nós não podemos esquecer que nós somos o elemento primeiro
da criação. E que nós podemos transformar, fazer esse mundo um mundo de justiça. E aí eu tenho esperança. Às vezes assusta, por exemplo, desculpa, talvez o exemplo seja mal colocado, mas eu acho que é importante. Essa busca, por exemplo, desses 5 ou 6 que foram ao fundo do mar para ver o Titanic, gastaram um dinheiro enorme, pessoas riquíssimas que estavam lá, por que não pegaram esse dinheiro e não aplicaram para, pelo menos por algum tempo, aplacar a fome na África, nas favelas do Brasil, nos seus próprios países, porque lá também, independente para a situação de experiência que o restante da população, tem pessoas que vivem em situação também degradante. Então, por que nisso? Então, nós precisamos, e esse convencimento, ele é feito ao longo da história. A vida nossa, quando a gente olha para trás, vamos pensar o que era a vida do morador de Francisco Bernardino lá em 1960, 50, 58, quando eu nasci. O meu pai, minha mãe, como que era a vida deles. E olha como que é hoje a vida da maioria da população lá. Melhorou, as pessoas têm muito mais acesso. A questão de saúde mesmo, gente. A gente reclama, mas o SUS, enquanto colocar a disponibilidade, vocês imaginam que aqui, quando eu comecei a clinicar, né, a trabalhar, que eu me formei, a Santa Casa atendia aquele que era excluído de tudo. E tinha o sentido da caridade naquele momento, precisava desse sentido, porque você não tinha nada para prestar assistência. Então, eu acho que o ser humano evolui e vai continuar evoluindo. Eu só queria que fosse mais rápido essa evolução social, emocional, de respeito ao outro, como tem sido a tecnológica. Uau, mas isso, tecnologia. Como é que você se coloca nesse mundo, assim, entre a tecnologia, a convivência? Você falou que tem, né, bastante amigos, pelo menos lá na Zona Norte, né? Convive muito perto da família. Você usa redes sociais, você se comunica, você gosta de ter essa figura pública? Porque a gente sabe, né? Antes você tinha os palanques que eram, né, no mundo presencial. Hoje o palanque está ali, independente de você ter ou não um cargo hoje, muita gente continua fazendo, né, as suas manifestações ali. Você se manifesta nas redes? Como é que você lida com isso? Olha, eu acho que eu tenho a obrigação de voltar. Mas quando eu postei, depois de muito tempo, resolvi postar alguma coisa no Dia Mundial do Rim, minha especialidade. E aí viraram o tom e começaram com críticas referentes ainda ao processo. Falei, já não está na hora de eu mexer com isso. Então eu tenho muita dificuldade e até aproveito para pedir desculpa a todos aqueles que mandam às vezes, eu vejo às vezes assim, e esses dias eu fiquei até chateado, 1000 pessoas pedindo para que eu confirme como amigo. E está tudo parado. Está parado porque eu não estou publicando nada. Então não tem... Mas eu tenho essa dificuldade. Eu ainda sou um cara meio romântico, meio idoso. Eu já sou idoso. Do tempo para cá é que eu comecei a usar cartão de banco. Eu gosto do dinheiro na mão, gente. Eu gosto de pegar e sentir ali que eu estou pagando, que eu sei quanto tem na carteira, que eu não vou poder gastar mais do que aquilo. E você usa Pix? Você tem Pix? Agora estou virando uma pessoa do século XXI, entendeu? Tem o quê? Uns 3 meses para cá que eu uso Pix. Né? Lá, o pessoal lá em casa fica bravo quando eu falo isso. Você não tem vergonha de dizer isso, não? Mas eu tenho uma certa dificuldade ainda com a internet. Mas fico admirado. Eu estou com a netinha de 1 ano e 3 meses. Ela já, quando a gente coloca alguma coisa no celular que ela não quer ver aquilo, ela já bate o dedinho para mostrar que não quer. Eu falo, olha só, como que as coisas avançam. Quem tem oportunidade avança rápido. E aí a gente precisa socializar esse processo do avanço tecnológico. É porque é exatamente isso, né? Senão a gente fica escondido atrás de uma situação que não é bacana, em vez de enfrentar a situação que está
deveria estar melhor colocada na sociedade, essa questão, né? Você está falando de família aí, queria saber, né, Marisa, um pouco mais desse Almas, pai, avô, o cidadão da Zona Norte, que eu sei que você tem um carinho especial com a região onde você nasceu, né? E esse envolvimento todo com a ZN. Com a ZN. Assim, às vezes não é um envolvimento tão visto, mas é de carinho, um carinho muito grande, porque lá eu construí toda a minha vida, né? Eu nasci na Zona Norte, eu nasci em Francisco Bernardino, como eu disse ainda há pouco para vocês, eu nasci na esquina da Rua Tomás Gonzaga com a Rua Abílio Gomes, lá em Francisco Bernardino. Então, aonde hoje ainda tem um bar que o meu pai foi dono ali, a gente morava nos cômodos atrás quando eu nasci, e do lado era a casa dos meus avós. Então, a gente ali, toda a vida fui criado ali, dali nós vamos morar ali no quarteirão onde a gente mora ainda hoje, próximo da igreja, aí já com 8, 9 anos também já ajudando na igreja, trabalhando na igreja, coroinha, entendeu? Essas coisas todas, e a gente foi crescendo com aquela comunidade também. Então, eu tenho um carinho enorme por todas as pessoas, adoro as pessoas, não tenho essa felicidade de me sentir valorizado pelo carinho das pessoas, adoro gente. Não sou uma pessoa fácil, sou difícil. Dizem que para a gente conhecer bem uma pessoa tem que comer um saco de sal com a pessoa, né? Não é fácil, não. Vai ser difícil comer esse sal do meu lado ali achando que eu sou gente boa. Sou uma pessoa difícil, tenho todos os meus defeitos, meus erros. Não sou uma pessoa... Não existe santidade nas pessoas. A gente é cheio de defeitos. Mas eu tenho uma família que também não é uma família perfeita, mas é uma família que a gente se gosta muito, a gente discute, a gente coloca o dedo na ferida um do outro, mas tudo dentro de uma possibilidade que a gente tenta o máximo possível respeitar. E isso daí é o que garante, é o que inclusive conduz a minha vida, porque a paixão... E aí eu vou falar uma coisa que pode... né? A paixão pela política continua. Talvez eu tenha contribuído pouco nos últimos tempos, porque não é a política do ponto de vista eleitoral. Isso é uma consequência. Eu continuo acreditando que o processo político é coletivo. Ele não é do eu querer. Então, eu acho que e até aproveitando aqui, eu acho que é um dos problemas que a gente tem tido ultimamente, é a política do eu. Eu formo partido para eu ser eleito. Eu fui educado num processo lá atrás de política que a gente formava o partido por ideologia. Então, o que a sua vida em comunidade, né, lá na ZN, como diz o Lucimar, influenciou nisso? Como é que você entrou há 30 anos você estava aqui na vereança, né, querendo mudar, trazendo todas essas questões. E essa criação familiar, esse espírito conjunto, você falou algumas vezes de religião, você é católico, você participava da igreja lá. O que isso influenciou para que você se tornasse um político, uma figura pública? Tudo eu... Assim... Você foi de DA? Você foi de DCE? Fui candidato derrotado no DA de Medicina pelo doutor... que foi vereador, o Romildo Faria. Nós disputamos em campos diferentes, lá uma eleição do DA, participei de discussões, de greves, essas coisas de estudantes e tal. Isso tudo foi me formando como pessoa. A igreja me deu a base para pensar numa sociedade justa e igualitária. Eu falo que eu nunca fui socialista por causa de Marx, por causa de qualquer escritor, de qualquer pensador socialista, comunista, nada disso. Eu sou socialista pelos Atos dos Apóstolos, pela a colocação que está nos Atos. Eles tinham tudo em comum e repartiam entre si. Erraram na dose como o socialismo errou, o socialismo moderno errou
em todas as experiências até aqui, pelo menos na minha visão. Então, eles erraram porque logo esse processo não avançou, que era essas comunidades onde as pessoas se respeitam, as pessoas se ajudam. E lá atrás, velho Bernardino, né? Era a vizinha batendo na porta da outra porque precisava de uma xícara de açúcar e tinha acabado, pedindo a farinha, todo mundo se conhecendo, era um ajudando o outro. Isso foi criando. Meu pai sempre gostou muito de política, era o único, na verdade, na minha família que me apoiava mesmo para valer, falava assim, não, você tem que ser meu, entendeu? O resto todo mundo ajudava já. 2 anos fazem agora, dia 27 de julho, 26 de julho. 27. E é uma falta grande, não só ele, como a minha mãe também, que também fazem 2 anos também. Eles morreram 21 dias de diferença um do outro. E aí essa coisa toda da família foi importante, a comunidade foi importante, o convívio na igreja. Eu sou do início daquele grande movimento de jovens na Igreja Católica. Ali nos anos 70, isso foi... E eu estava ali, ainda era novo dentro da turma, mas eu era o mais novo na época, inclusive dentro da turma. Mas aquilo foi me dando gás, foi me dando... e me comprometendo. E a gente fazia muita coisa na comunidade. Às vezes, quando a gente reúne os velhos, aí a gente fala muito dessas coisas, do que a gente fez. E naquela época a gente fazia sem ter que ficar mostrando para os outros, eu faço isso para ajudar a vida não era tão chata, né? Não, chata. Hoje você precisa ficar, você trabalha com uma ONG, você precisa ficar postando tudo que você faz naquela ONG. Então aquilo que a gente fazia dentro da igreja, na área de saúde, na área de educação, o que a gente buscava construir, de apoiar, às vezes, coisas que poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas lá, a gente fazia. Nós estamos caminhando para o final, vamos para nossas últimas perguntas aqui, Lucimar. Certo. Então, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, até porque eu tenho um compromisso com ela também, mas o que a gente tem falado muito, o que a gente tem visto muito, e eu acho que fico super feliz de ver esse movimento crescendo no Brasil, sobretudo, em Juiz de Fora, inclusive, que é a questão antirracista. Né? A história da escravidão realmente talvez a página mais importante da história desse Brasil. Tudo nosso foi construído muito em cima desse modelo, e o movimento negro vem num momento de tirar o negro dessa condição. Tirar não, né? Porque ele não precisa ficar mais nessa condição de vítima, né? A gente tem potencial, a gente está descobrindo isso cada vez mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa luta antirracista dentro de um sistema de uma luta maior por mais igualdade para todos, né? Mas como nós somos maioria da população brasileira e ainda sofremos muito com essa questão do racismo de várias formas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a questão do racismo é aquela questão que nós falávamos antes. O ser humano é violento. Tá certo? Então, é só a gente pensar o que foi a história na Idade Média, na Idade Antiga, de grupos que faziam o mesmo processo. Lá atrás, a gente tinha a escravidão dos próprios brancos com os brancos na Europa, né? Muita coisa disso e aconteceu. Então, é isso. A questão do racismo é desconhecer aquilo que a gente prega, que a gente fica, todos nós batendo no peito e ficamos cada um na nossa vertente cristã, afirmando verdades que não são, ou confundindo verdades, que a única verdade que existe é a do amor. Para todos nós. Nós professamos isso, porque o nosso Deus, a gente professa que o nosso Deus é amor. E aí, usando até uma linguagem bíblica, se nós professamos isso, como é que nós podemos colocar para algum igual uma serpente na mão quando ele nos pede ovo? Então, como que nós podemos tratar o outro por uma pigmentação diferente na pele diferente? Nós somos gente e gente. É isso que é importante. É isso que a gente precisa construir. Então, nós precisamos resgatar essa visão da igualdade.
Porque você coloca bem, a nossa maior população é a população negra e por isso também é a população que mais sofre, que mais passa fome, mas isso nós somos gentes, vou dizer dessa forma, gentes que passamos fome, gentes que somos abusados, tá certo? Então tudo isso, eu acho que o que falta é essa construção mesmo da verdade no sentido do amor. Eu acho que a gente precisa, porque o mundo nessa violência que está, a gente, a sociedade brasileira hoje, dicotomizada, um lado é o bem, o outro lado é o mal, e todos dois são bem e todos dois são mal, porque isso não existe. A grande maioria da população não quer isso, e a gente fica aceitando isso. Nós, a grande maioria, nas nossas bolhas, reforçamos discussões desse tipo. Então, sair disso. O Brasil precisa do respeito. Aí nós precisamos respeitar as minorias, maiorias, tá certo? Nós precisamos respeitar todos. Nós não temos que ficar julgando ninguém pelas diferenças que temos. Essas diferenças nos tornam mais iguais quando nos humanizam, nos fazem ser mais humanos, pessoas com valores, pessoas que vão ser incapazes de ficar acumulando dentro de casa arma, cartucho de bala, de munição, para poder se defender. Nós não nos defendemos com arma, não. Arma não traz defesa. Arma não traz defesa. Então, eu acho que de tudo isso, dessas verdades, o que a gente precisa é aprender a nos respeitar. Eu tenho um trabalho que eu faço ainda na igreja, não vou aqui dizer do que seja, mas que durante as falas que eu tenho, eu falo muito da palavra respeito. Muito. E isso vale para tudo que nós fazemos, na nossa relação pessoal, na nossa relação de companheiros e companheiras, em todos os sentidos. Se a gente respeita o outro, acabou o problema. Porque respeito, eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim. E acabou. Então, o que a gente está precisando, e aí é o resgate que eu acho que está sendo feito, porque na medida que se respeitam, que a gente acaba com essa história do racismo, é porque nós estamos nos respeitando. Porque nós estamos entendendo que nós somos tudo igual. Então, com essas reflexões, né, super profundas aqui do nosso convidado, Antônio Almas, a gente vai encerrar, né? Já estouramos aqui o nosso tempo. Queria agradecer muito, Almas, a sua presença aqui no CIMAR Brasil também. Agradeço, Maria. O JF Entrevista dessa semana fica por aqui. Eu conto com a sua audiência também na próxima semana. Até lá!